Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. Salve, Aue! Um salve para todo mundo. Não sei se você vai ver esse vídeo de manhã, de tarde ou à noite, portanto, fica a saudação do Aue. E um salve para o Rubens, que fez aniversário essa semana. E é um cara que a gente gosta muito, então parabéns, Rubens. Um grande salve para você, meu querido. Galerinha, a gente vai falar sobre a questão das cidades, né? Sobre a produção do espaço urbano de forma mais especificamente aqui na Amazônia, tá? Então me acompanhem que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Olha a vinheta! Pois então, gente, falar sobre espaço urbano é falar sobre uma questão que é bem complexa, é uma questão que assim, é para horas e horas e horas de discussão, talvez até dias, dada a complexidade do assunto. Mas a gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, dar conta dos principais aspectos que vocês precisam saber. Tá? E dessa observação, né, da paisagem urbana, a gente tem que ter em mente dois fatores, dois elementos que são fundamentais. O primeiro de respeito ao espaço construído, aquele que é imobilizado nas construções, certo? Prédios, casas, enfim. E o segundo de respeito ao próprio movimento da vida, né? As pessoas que fazem a cidade. Uma cidade sem pessoas não é cidade, é só um monte de construção sem vida, tá? E o primeiro aspecto que chama a atenção, né, quando se observa a paisagem urbana, é o próprio choque dos contrastes, das diferenças. Esses contrastes, né, de tipo e de diversidade de utilização da cidade, do uso do solo, é o que chama bastante atenção nesse primeiro momento, né? E essas diferenciações, elas se baseiam no fato de que o espaço urbano, as cidades, isso tudo, antes de qualquer coisa, antes de tudo, é uma concentração de pessoas, certo? Que estão ali exercendo, que estão fazendo uma série de coisas e em função da divisão social, ou seja, em função do que cada pessoa faz na cidade, do papel de cada pessoa dentro do funcionamento da cidade, uma série de atividades acabam acontecendo e essas atividades elas são concorrentes ou são complementares e isso acaba desencadeando uma disputa de uso. Explicando melhor, como a cidade é composta por várias pessoas, cada pessoa tem uma função, tem um papel, cada pessoa tem ali uma função a desempenhar no funcionamento das cidades, essas funções elas acabam às vezes completando uma a outra ou acabam sendo concorrentes, sendo ali, digamos, uma espécie de acaba tendo um conflito entre essas funções e isso tudo ajuda, não sei se ajuda é o termo mais correto, mas enfim, isso tudo contribui para que a cidade seja esse espaço de contradição, seja esse espaço que a gente vê extremamente contraditório. Por outro lado, quando a gente fala em produção do espaço urbano, a gente se fundamenta num processo que, acima de qualquer coisa, é extremamente desigual, né? Logo, esse espaço ele vai necessariamente refletir essa contradição. A gente percebe que em várias cidades, sobretudo nas grandes cidades, ocorre geralmente a deteriorização do centro, né? Ou ali das áreas centrais, que passa a ser ocupada por casas de diversão noturna, boates, pensões, hotéis de segunda classe, zonas de prostituição, enfim. Isso faz com que os chamados bairros ricos, né, que historicamente eram localizados perto das áreas centrais, passem a sofrer alguma mudança, tá? Agora esses bairros ricos, que antes pertenciam às áreas centrais, passam a ser localizados mais afastados, em zonas mais afastadas, porém privilegiadas dentro das cidades, né? E esse afastamento, ele faz com que a gente tenha digamos, um novo desenho das cidades, né? É aí que surgem os bairros jardins, as chácaras, condomínios fechados, enfim. Ao mesmo tempo, a gente percebe que essa mudança ela também acontece na camada mais pobre. A população mais pobre das cidades também procura áreas mais distantes, mas por outros motivos. Na verdade, basicamente, a população pobre ela acaba indo para as áreas mais afastadas das cidades, porque lá os terrenos são mais baratos, porém falta infraestrutura e existe a enorme possibilidade de autoconstrução, ou seja, a própria população constrói seu espaço, só que é uma construção desordenada e a gente vai ver isso tudo e um pouquinho mais daqui para frente, tá? Então, continue conosco que o que parece complicado, na verdade,
não vai ser tão complicado assim. E mais uma vez, galerinha, povo do meu coração, não entendeu? Pergunta que o tio tá aqui, eu vou responder tudinho. O tio tá aqui, foi ótimo. Enfim, fica conosco que vai dar tudo certo. Pois é, galera, então, como nós vivemos num mundo capitalista, a gente vai falar sobre a construção do espaço urbano dentro de uma lógica capitalista, né? Então, quando a gente fala numa cidade capitalista, a gente fala de um espaço que é constituído de diferentes usos da terra que ficam sobrepostos, ficam ali dispostos, divididos, juntos entre si, tá certo? Então toda cidade ela acaba sendo espaço de diferentes usos. As áreas elas passam por diferentes usos e esses diferentes usos vão definir esses espaços fragmentados, divididos, essas áreas diferentes dentro das próprias cidades, tá? Então a gente tem, por exemplo, o centro da cidade, as áreas de atividades comerciais, as áreas industriais, as áreas residenciais, enfim, todos esses espaços eles estão dentro da cidade, fazem parte da cidade, porém eles têm diferentes funções e por possuírem diferentes funções, eles vão ter, digamos, diferentes usos ao longo do tempo e isso vai fazendo com que a cidade cresça, se transforme, se modifique, enfim, passe por várias mudanças dependendo dos usos e das formas que cada espaço urbano for adquirindo ao longo dos anos. E já que a gente está falando desse conjunto de usos, né, desse complexo conjunto de usos que a terra, que o espaço urbano, no caso, acaba adquirindo, né, a gente está falando que, na verdade, isso tudo é a organização espacial da cidade, né, ou simplesmente o espaço urbano fragmentado. Lembrando que quando eu falo espaço urbano fragmentado, eu estou querendo lembrar daquelas áreas que nós falamos agora há pouco. O centro da cidade, os bairros residenciais, os bairros industriais, os bairros comerciais, as áreas de, entre aspas, invasão, enfim, todos esses espaços, eles são divididos, eles são separados, eles são fragmentados, porém, eles fazem parte da mesma cidade. É justamente digamos, a junção desses diferentes espaços que acaba constituindo o próprio espaço urbano ou as cidades, se assim ficar melhor. Então, a gente fala de cidade, a gente fala de espaço urbano, a gente fala de um espaço que é fragmentado, porém, dentro dessa fragmentação, dentro dessa divisão, existe unidade. Esses espaços fragmentados correspondem, na soma, na junção de todos eles, à própria cidade ou ao próprio espaço urbano. Então, continuando falando sobre essas contradições, sobre esses usos, sobre a construção desses espaços, a gente tem que entender que o espaço urbano ele é um reflexo e também é um condicionante da sociedade, porque dentro dos espaços urbanos nós vamos ver que esses espaços eles são fortemente divididos em áreas residenciais segregadas, ou seja, quando eu falo em segregadas, em segregação, eu estou falando em divisão, em espaço dividido. Então, falar em áreas residenciais segregadas é que dentro de uma cidade você costuma ter ali as áreas onde você tem residências de um padrão mais alto, né, onde tem pessoas com um mais, digamos, desenvolvido padrão financeiro, e você tem também as áreas onde moram as pessoas de um poder aquisitivo bem mais baixo. Você tem também o reflexo das ações acumuladas ao longo da sua história, ou seja, a cidade ela passa por transformações à medida que o tempo vai passando. A cidade ela acaba sendo uma espécie de museu a céu aberto, onde você vê construções de muito tempo atrás, ao mesmo tempo ao lado de construções bem mais recentes, bem mais modernas. Portanto, a cidade muda. É por isso que a gente diz que ela é desigual e extremamente mutável. À medida que o tempo vai passando, essas mudanças vão acontecendo e essas mudanças elas acabam sendo favoráveis para uns e nem tão favoráveis para outros. Por conta dessa, digamos, diferença entre os reflexos das mudanças na população, é que a gente vai ter na cidade também um campo de luta, um campo onde as pessoas vão acabar disputando espaços, vão acabar disputando maneiras de utilizar certos espaços dentro da cidade. Enfim, nós vamos ter o conflito também dentro da cidade, de acordo com a forma como essa cidade vai se transformando, vai crescendo, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E então, assim, já que a cidade é o espaço onde a gente tem esses conflitos, por conta de uma série de situações, né, sobretudo por conta do uso que os espaços urbanos acabam adquirindo, a cidade também é um lugar onde a gente tem essas diversas classes sociais vivendo, convivendo, nem sempre harmoniosamente, né, e reproduzindo, a partir dessa vivência entre eles, crenças, valores, mitos, que são criados pela própria cidade, pela própria população da cidade.
Então, a partir daí, a gente tem a construção de monumentos, praças, lugares sagrados, enfim, que fazem aquela cidade ter uma identidade própria dela, que não se compara, pelo menos não de forma muito mais ampla, né, com outras cidades. Então, a construção do espaço urbano se dá também, ou principalmente, aliás, a partir dessa convivência, como eu disse, nem sempre salutar, entre as diversas pessoas, entre as diversas classes sociais que acabam reproduzindo o que é aquela cidade, que acabam dando àquela cidade esse ar mais próprio, cheio de contradição, porém que acaba sendo um responsável fundamental pela própria construção do que é uma cidade. Então, galera, falar de espaço urbano, falar de cidade, nada mais é do que falar do resultado dessas ações acumuladas através do tempo, que é produzida por esses agentes, por esses atores que produzem e consomem o espaço. Então, a cidade ela é esse resultado da ação dessas pessoas através do tempo, através de centenas de anos, e milhares em alguns casos, que por conta desse passado tempo e das diversas ações dessas pessoas, constrói a cidade. Então essa aqui é um conceito bem simples do que é o espaço urbano e do que é propriamente a cidade como nós conhecemos. Então, assim, já que a gente está falando dessas transformações, dessas pessoas, desses agentes, atores sociais urbanos que criam, modificam, transformam, que consomem o espaço urbano, a gente vai começar a falar sobre cada um deles a partir de agora, para que vocês entendam quem são eles e o que eles fazem. Nós temos aqui esse gráfico, enfim, esse esqueminha que foi montado, para que vocês percebam que a ação de cada um deles acaba complementando a do outro, ao mesmo tempo que complementa, ela também acaba sendo conflitante com a do outro. Então, o espaço das cidades, como nós já dissemos, é um espaço que, ao mesmo tempo que é conflitante, em muitos casos, uma ação acaba complementando a outra. Tá? Então, a gente vai ter os proprietários dos meios de produção, que são sobretudo os grandes industriais, né? Os proprietários das grandes indústrias, os proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado, os grupos sociais excluídos, e todos eles vão trabalhar aqui, ó, não exatamente em conjunto, já que cada um aqui está querendo saber do seu lado, porém, as ações de um acabam afetando o outro de forma direta ou indireta, de forma positiva e às vezes de forma negativa. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver o que cada um deles tem para nos mostrar em relação à sua função, o que faz, por que faz, como, enfim, vamos ver cada um deles de forma mais detalhada. Então, o primeiro dos agentes, dos atores sociais urbanos que constrói o espaço urbano que a gente vai ver é os proprietários industriais, né? Os grandes proprietários dos meios de produção. Geralmente eles são grandes consumidores do espaço, já que essas fábricas e seus empreendimentos costumam ocupar umas grandes extensões de terra. Normalmente se instalam em áreas próximas às áreas proletárias, ou seja, em áreas próximas a onde está a maior parte da mão de obra, que geralmente é abundante e barata. Tá? Esses proprietários eles acabam modelando, transformando a cidade e eles operam decisivamente na localização de outros usos da terra, ou seja, a partir do momento que esses grandes proprietários, que essas fábricas, indústrias, que elas se instalam em determinadas áreas da cidade, toda aquela área começa a ser mudada e toda aquela área começa a ser pensada, planejada e também executada a partir, entre aspas, do desejo dessas empresas. A gente vê que aqui na Amazônia isso é muito comum, tá? Sobretudo porque existem questões que vão fazer uma diferença enorme em relação à maneira como essas empresas, como essas indústrias, como esses grandes proprietários dos meios de produção chegaram até aqui. Então, como já foi dito, essas empresas, essas fábricas, quando elas se instalam, elas costumam ocupar grandes espaços e esses espaços eles acabam sendo, mais uma vez, pensados, planejados a partir do poder público, né, a partir do Estado, de uma nova forma, né? A partir de agora, esses espaços eles têm que servir aos interesses desses grandes empresários, dessas grandes empresas, porque são elas que vão, a partir de agora, ditar como esse espaço vai ser usado, por que vai ser usado, quais áreas vão ser usadas, enfim. Lembrando que essas grandes empresas, elas costumam atrair outras pequenas empresas que vão se instalar ali para servir também de apoio a essa grande empresa. E a chegada dessas grandes empresas, elas costumam, certo? Ser ajudadas, digamos assim, né, através da ação dos chamados incentivos fiscais, que nada mais é do que cortes em certos impostos, facilitação de acesso ao crédito, enfim, uma certa
digamos assim, fechada de olho para certas questões ambientais que são deixadas de lado. E quem atua fortemente nisso é o governo, no caso da Amazônia, através da Sudam, através também da SUFRAMA, que são, digamos, são secretarias, são setores do governo que ajudam essas empresas a se instalarem aqui na Amazônia. A SUFRAMA é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é responsável pela, digamos, chegada das fábricas e manutenção dessas ali na região do estado do Amazonas. E quem atua financiando isso através do empréstimo, a um juros bem baixinho e a prazos a perder de vista, é o Banco da Amazônia que vai dar os empréstimos que nem sempre são pagos. O ponto é que essas empresas, quando chegam, elas precisam de uma infraestrutura e quem faz isso é o Estado. E quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de uma coisa bem grande. Então, quando eu falo em infraestrutura que o Estado acaba financiando e proporcionando para essas empresas, eu falo, por exemplo, aqui no caso da Amazônia especificamente, da transmissão de energia elétrica, da construção de linhões para que essas empresas possam operar de forma satisfatória. Tá? Então, a gente tem a construção das hidrelétricas, a gente tem também o surgimento de portos para que essas empresas possam escoar essa produção, possam levar essa produção para o mercado externo, né? Sobretudo ali os países da Europa, Estados Unidos e também aqui o centro-sul do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, toda aquela região que economicamente é mais forte. Além disso, a gente tem também a construção de ferrovias para poder fazer a interligação entre as fábricas, entre as áreas de extração mineral e os portos. E além disso também serve para fazer transporte de trabalhadores, enfim, uma maior interligação entre esses pontos da empresa, portos, área de extração e tudo mais. As estradas também são fundamentais nesse processo, porque é a partir dessas estradas que você tem também uma, digamos, uma alternativa para escoar a produção. Se não der pela ferrovia, vai pela estrada, se não der pela estrada, vai por outro método. Enfim, quanto mais alternativa você tiver, e já que a gente está falando de alternativas, a gente tem que lembrar que a Amazônia é rica em rios, então a própria hidrovia ela também é uma possibilidade e o Estado ele atua como um facilitador, né, nesse transporte, nesse processo de escoamento da produção e, obviamente, como não podia ser diferente, né, além desses meios de transporte que são de via de regra terrestre, né, com exceção dos portos, a gente tem os aeroportos que são também muito importantes porque são eles que vão fazer certos transportes mais sofisticados. Eles que vão dar as condições para que os grandes empresários possam se deslocar com facilidade daqui para várias cidades do mundo. Enfim, esse conjunto de infraestrutura é uma das formas que as empresas, que os grandes proprietários industriais modificam o espaço a partir da ação do Estado. Ou seja, o Estado constrói essa infraestrutura não para a população, e sim para atender os interesses desses grandes empresários. Então, continuando, quando a gente fala dos proprietários fundiários, nós estamos falando basicamente de pessoas ou empresas, né, que são donos de terra, principalmente dentro das cidades, dentro do espaço urbano. E essas pessoas que são donas de terras, essas empresas, enfim, esses proprietários fundiários, via de regra, eles não estão preocupados em dar um uso a essa terra, dar uma função a essa terra. Na verdade, o único desejo deles, ou pelo menos o principal, é conseguir a maior renda possível através da venda desses espaços, certo? E esses espaços eles costumam ser adquiridos em baixa, ou seja, com preço bem baixo, às vezes nem são comprados, às vezes são invadidos mesmo, e a partir de certos processos, através da ação do Estado, essas áreas com o tempo vão sendo valorizadas até que chega num preço que o proprietário acha justo e vende, e depois ele passa a fazer isso em outra área, ou seja, acaba se repetindo essa prática em outros espaços dentro da cidade, certo? E isso sim acaba influenciando e alterando o crescimento das cidades, porque muitas vezes a cidade ela acaba tendo um crescimento desordenado em áreas mais periféricas, sendo que o centro das cidades está, entre aspas, algumas áreas, né? Está, entre aspas, vazio, porque tu tem ali áreas que não são alvo de nenhuma ação, nem do poder público, nem do próprio proprietário, ou seja, não tem nenhuma construção, não tem nada, e essas áreas poderiam ser utilizadas de uma forma mais satisfatória. No entanto, a gente vê que, como o interesse principal é a venda, essas áreas ficam paradas, o que faz com que as áreas mais periféricas, mais afastadas, cresçam muitas vezes de forma desordenada, trazendo problemas para todo mundo. A gente tem aqui, por exemplo, em Belém, um caso bem clássico que é a Doca de Souza Franco.
Essa imagem aqui é dos anos 70, de um período antes da intervenção estatal, certo? Essa área da Doca Souza Franco, ela hoje em dia é um cartão postal de Belém. A gente tem ela uma área bem famosa da cidade, onde normalmente as pessoas vão comemorar, enfim, uma área bem conhecida. E esses terrenos eles passaram a se valorizar a partir da ação do Estado, com a infraestrutura ali no entorno e também da incorporação de grandes capitais, de grandes imóveis a partir dos anos 70, certo? A partir dos anos 70. Com a construção do canal, a população de baixa renda ela foi remanejada. Quando eu digo remanejada, quero dizer que ela foi quase expulsa para outras áreas. E aos poucos essa área foi se tornando ali um novo centro de Belém. Hoje em dia é uma nova área, uma área bem diferente do que era ali nos anos 70. Então hoje em dia os pouquíssimos terrenos que estão ali naquela área valem milhões, mas milhões de reais é uma coisa absurdamente cara. Então perceba que como a cidade vai se mudando, vai se moldando, vai se modificando a partir dessa ação dos agentes, primeiramente também dos agentes proprietários fundiários e do Estado dando essa infraestrutura para que essa área se valorize e finalmente esse proprietário imobiliário possa ter o lucro desejado a partir dessa venda. Essa prática é chamada de especulação imobiliária e ela é ilegal, né? Vamos combinar. Mas apesar disso, ela acontece de forma muito clara, inclusive aqui na nossa cidade, né? Como eu já falei em uma aula passada. Um outro ator fundamental nesse processo de construção na cidade são os promotores imobiliários, já que eles realizam essas seguintes operações que vocês estão vendo. A incorporação do imóvel, ou seja, o ato de adquirir grandes áreas de terra para posterior venda, certo? Ou seja, a gestão do capital, o capital, quando eu digo dinheiro, ele é aplicado numa terra, numa área, para depois ter esse valor, né, que foi aplicado, aumentado através do lucro depois da venda. O financiamento do imóvel, ou seja, a fase de passar esse imóvel para o seu consumidor final. Quando eu falo financiamento de imóvel, aqui eu falo muito mais da questão, na verdade, deixa eu até corrigir o que eu disse. Esse financiamento do imóvel, eu estou falando da questão da construtora, certo? Se acertando com os bancos através de empréstimos, se acertando com o Estado através de um estudo técnico para verificar a viabilidade ali daquele imóvel, se aquela área é de fato, digamos, boa para construção. E a partir disso daí, tu tens a construção, certo? Tu tem o levantamento, o erguimento de casas, prédios e tudo mais. E por fim a comercialização final desse produto, ou seja, o repasse da casa, do apartamento para as pessoas ou para as empresas que vão se beneficiar dessa construção, certo? A gente precisa entender que esses promotores imobiliários, eles são também pessoas que transformam bastante o espaço, porque é a partir da ação deles que a gente vai ter novas áreas da cidade, novas áreas sendo incorporadas à cidade, e a partir da construção das casas e prédios, a cidade ela tende a crescer. Lembrando que esse crescimento nem sempre é positivo, mas enfim, a cidade ela cresce fisicamente e isso acaba sendo uma clara modificação do espaço urbano. Então, os promotores imobiliários também acabam sendo atores fundamentais nesse processo de construção e remodelação das cidades. Como nós já falamos algumas vezes dele aqui, é claro que o Estado ele é também um ator urbano, um agente de modificação do espaço, talvez seja até o principal, já que é através da ação do Estado, através da implantação dos serviços do Estado, que a gente vai ter, por exemplo, a construção do sistema viário, água, iluminação, parques, coleta de lixo, enfim, o que faz a cidade ser cidade e o que faz a cidade funcionar de forma geral, certo? Então, a ação do Estado ela é fundamental porque, além dessa situação que nós estamos vendo aqui, nós temos outros serviços que também são, digamos, financiados, que são implantados pelo Estado. Como exemplo, esses que nós temos aqui, olha. A construção de pontes, estradas, ferrovias é obra do Estado. Além disso, a gente tem também a construção das praças, dos espaços públicos urbanos. O próprio processo de asfaltamento das estradas, das ruas, é obra do Estado. A gente tem que lembrar que o Estado ele é o responsável pela saúde, pela educação. O Estado ele também acaba, digamos, atuando em outros papéis, por assim dizer. O Estado também ele é um promotor imobiliário quando ele atua na construção de coabs, conjuntos habitacionais, enfim. Ele também é um proprietário industrial, já que existem empresas que pertencem ao Estado, empresas públicas. E quando a gente fala do Estado, a gente está falando, na verdade, da classe política. A gente está falando desse pessoal aqui, ó. Deus o livre, me rouba logo, né?
enfim, prefeitos, governadores, esse pessoal aqui é responsável por administrar a cidade. Então, eles são o Estado. Por fim, a gente tem os grupos sociais excluídos, né? Aqueles que são os atores sociais excluídos. São pessoas que, na maioria das vezes, não têm renda para pagar o aluguel, nem muito menos para comprar uma casa minimamente decente. E por conta disso, essas pessoas elas acabam procurando as áreas mais afastadas, as mais periféricas. E a partir daí você tem a construção de cortiços, favelas, áreas de invasão, enfim. Essas pessoas também acabam sendo agentes de transformação do espaço urbano, porque a partir dessa construção desses espaços, no caso as favelas, as invasões, essas pessoas acabam modificando o espaço, porém de uma forma desordenada. Haja vista que essas pessoas não contam com nenhuma infraestrutura, nenhuma ajuda do Estado, ou pouquíssima pelo menos. Essas pessoas inclusive estão lá pela omissão do Estado, que não dá a essas pessoas a assistência devida. Logo essas pessoas não vê outra solução a não ser procurar o deslocamento para essas áreas. E isso tudo acaba acarretando essa série de problemas que a gente está vendo, né? Esse espaço urbano que cresce de forma desordenada. As favelas, as palafitas são exemplos bem claros do que a gente está falando a partir de agora. E a gente vê que é uma coisa muito comum nas grandes cidades, mas inclusive nas cidades de menor porte, inclusive aqui na nossa Cametá, a gente tem situações bem parecidas com essas que a gente está vendo na imagem. Pois é, galerinha, então como vocês percebem, a construção do espaço urbano é bem complexa. Espero que tenha ficado claro, que eu possa ter ajudado. Caso surja alguma dúvida, por favor, perguntem. Essa aula nós já até falamos sobre esse assunto semana passada, semana retrasada, mas como foi só na base do áudio, eu achei que não ficou bem claro, então eu achei que fazer assim seria melhor, tá? Mesmo assim, mais uma vez, caso tenha ficado dúvida, por favor, pergunte, tá? Fique com conhecimento na cabeça, não com dúvida, tá? Forte abraço e até a próxima. Beijão pra todo mundo. Até mais. Fui! Isso é tudo bem, pessoal.